Abra tua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 8. Quem vai vir aqui na festa das redes aí, dá um glória a Deus. Amém. E o grande lance é que toda comida nós já vamos orar para não engordar. Você vai comer à vontade, irmão, não vai engordar, porque Deus é bom. Amém? Ô glória. Quem aqui ainda não participa de uma célula, pode levantar a mão na liberdade, sem nenhum tipo de vergonha. Ali a mocinha, aqui na frente. Mais alguém? Aqui também, está visitando, né? Glória a Deus. Amém. Então, vocês estão convidados a conhecer uma célula. Amém? Vocês vão gostar. Porque é uma coisa bem mais enxuta, pouca gente, bate-papo, crescimento. Isso é bom, né, pastor Eduardo? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. João capítulo 8, versículo 12. Diz assim, ó. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Vamos orar. Pai querido, fala conosco nessa noite. Esse povo bonito que está aqui, Senhor, que veio buscar a tua palavra, que saiu muitas vezes em meio ao frio, em meio ao cansaço do trabalho, mas que está aqui, Senhor, porque crê que o Senhor tem uma palavra ao coração deles. Move o teu Espírito Santo, faz uma obra bonita, Senhor. Eu apresento cada vida, cada família, cada lar, e eu te peço pela tua misericórdia, me usa segundo o teu querer, que nós tenhamos um tempo precioso, Pai, de poder e de unção. Move o teu Espírito, eu abençoo cada família, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Glória a Deus. Esse versículo 12, ele é uma narrativa de uma das mensagens de Cristo. Ou seja, Jesus ele está falando para os seus discípulos, falando para o povo, que ele é a luz do mundo. Então, se a gente pudesse traduzir para você entender melhor, Jesus está dizendo, ó, pode me seguir, porque eu sou a luz. Para você entender fica fácil. Tenta andar na tua casa com todas as luzes apagadas à noite. No mínimo você vai ganhar, né, aquele chutinho que pega bem no dedinho, sabe? Que você... Porque não dá certo, irmão. Não dá certo andar no escuro. Agora, quando você acende a luz, você sabe aonde você está pisando. E ali você não vai tropeçar, não vai se ferir, não vai se machucar. Então, se fosse traduzir, Jesus está dizendo, ó, anda comigo, me segue. Porque aquele que me segue andará na luz. Não vai se machucar, não vai se ferir, não vai cair, não vai tropeçar. Por quê? Porque ele é a luz. Só que o grande quê da coisa é que muitas vezes o fato da gente estar na igreja, a gente acha que a gente já está andando na luz. Bispo, mas eu vou na igreja. Irmão, eu vou te dar uma má notícia, não sei se você vai gostar. Na igreja até os demônios vão. Você sabia? Você sabia que eu estou pregando aqui e há uma guerra no plano espiritual? Os demônios fazendo de tudo para você não entender a palavra, amém? E os anjos do Senhor, os mensageiros do Senhor aqui trabalhando ao nosso favor. Porque essa é a função do anjo, trabalhar em favor dos crentes, amém? Então, às vezes a gente acha, não, eu vou na igreja já, eu vou numa célula, amém? É bom, é necessário, mas eu preciso entender que não adianta nada eu ir na igreja, eu ir na célula, se eu não andar na luz. E andar na luz significa o quê? Não andar em pecado. Não andar em sujeira, não andar fazendo a coisa errada. Esses dias eu fui discipular os jovens, eu fiz um MDA com o grupo de jovens, lá na sala do Tadel, estava lotado, uma bênção. A pastora fez aqui embaixo com as meninas da GP e eu fiz com os meninos. E aí eles fizeram uma pergunta para mim, né? Eles perguntaram acerca do pecado, né? Por exemplo, a pessoa... está na igreja, mas está em pecado. Como é que Deus vê isso? Irmão, Deus vê isso de uma forma negativa. Por quê? Porque nós, como servos de Deus, temos que andar na luz. Nós, como servos de Deus, temos que andar de forma correta. Por quê? Porque o Senhor, Ele esquadrinha o nosso coração. E aí eles perguntaram o seguinte, né? Se Deus, como é que Deus enxerga as nossas atitudes? Se é o estereótipo ou é o interior? Deus enxerga aqui dentro. Se o bem que posso fazer, se eu não faço, está errado.
Deus, Ele esquadrinha o nosso coração e Ele olha as nossas atitudes, né? Aquilo que pensamos, aquilo que nós queremos fazer. Então nós precisamos entender que nós fomos chamados para dar certo. E para dar certo eu tenho que andar na luz. E quem é a luz? Jesus Cristo. Não adianta eu estar na igreja e fazendo tudo errado. Não adianta eu estar na igreja e eu estar pecando. Ah, mas ninguém está vendo, bicho. Mas Deus está. Eu não presto conta para homem. A minha conta é com Deus. É Deus que sabe a minha caminhada. É Deus que sabe aquilo que eu estou fazendo. Amém? E é isso que Jesus está tentando passar para os discípulos. Olha, vocês têm que andar atrás de mim, né? Vocês têm que me enxergar como referencial. E aí eu te pergunto, qual é o teu referencial? Irmão, eu ter o bispo como autoridade espiritual sobre a minha vida, como um referencial de homem de Deus, mas eu sou falho, eu sou pecador. O teu referencial tem que ser Cristo, Jesus. Ele é o teu referencial, Ele é o que você tem que seguir. Eu só sou apenas um mordomo do Senhor. Amém? E eu vejo pessoas dentro da igreja que ficam se espelhando em A, B ou C. Você tem que se espelhar em Deus. Por quê? Porque o Senhor é o teu Salvador. Porque Ele é a luz. E é essa luz que nós precisamos seguir. E aqui eu quero trabalhar algumas coisas com vocês, para vocês entenderem do porquê nós temos que buscar em Cristo, né? Seguir Cristo por Ele ser a luz. Primeiro, eu sigo a Cristo quando eu entendo que Ele é a luz, sim, mas para Ele ser a luz, né? Para Jesus ser a luz, porque Ele veio como homem, o que Ele precisou fazer? Porque automaticamente é o que eu preciso fazer. Se eu quero seguir a luz, e se eu também quero ser luz, eu tenho que tomar algumas atitudes, porque Jesus tomou. E a primeira atitude que Jesus tomou, Jesus, quando Ele começou o seu ministério, é notório que Jesus era um homem consagrado. E você precisa ser um homem e uma mulher consagrada. Se você não for uma pessoa consagrada, não adianta. Amém? Esses dias o pastor João falou uma coisa comigo. E às vezes, pastor João, até para falar na igreja é difícil, porque às vezes você querer o bem da família, hoje você está errando. Às vezes tem pessoas que saem da igreja porque o bispo não deixou o filho, a filha namorar. Porque às vezes o menino tem 12, 13 anos e a mãe já quer que a menina namore. Eu não entendo isso, querido. E às vezes a gente é mal interpretado. Por exemplo, às vezes a gente tem acesso ao Facebook, a gente está lá e posta coisas da igreja. Eu canso de ver filhas de pessoas daqui da igreja, estão lá tirando foto, mas são umas fotos que não convêm a uma serva de Deus. Porque são fotos que são de sensualidade. E você olha, a menina tem 13 anos, é uma adolescente ainda. Se o pai e a mãe não se chamar e conversar e explicar, lá na frente vai estourar a bomba. Agora não estoura, mas lá na frente estoura. Então nós temos que ministrar. Eu também tenho fé, agora minhas filhas já estão moças, mas volta e meia eu pego no pé. Se eu vejo uma foto errada, elas sabem disso. Eu já falo, ligo, às vezes eu estou aqui na igreja, opa, pode tirar essa foto. Ah, mamãe, isso é foto de mulher de Deus? Eu já lanço logo, já confronto com a palavra. Então nós temos que ter uma vida consagrada. Eu não estou falando para você jovem, mocinha, andar igual uma mulher de 70 anos. Não é isso que eu estou dizendo, não. A moça pode ser muito bonita, linda e maravilhosa, sem mostrar, desculpa a expressão meia chula, promiscuidade. Eu sempre aprendi isso. Ser bonito é uma coisa, ser promíscuo é outra. E nós, como servos de Deus, se nós queremos ser luz, nós temos que tomar uma atitude correta. Amém? Como que a moça quer ser luz se ela está induzindo ao menino pecar? Não, então ela não está sendo luz, ela está sendo trevas. Por quê? Porque ela está fazendo o garoto tropeçar, né? E vice-versa. Então nós precisamos vigiar, nós precisamos tomar cuidado. A consagração ela é necessária para que sejamos homens e mulheres de Deus. Olha o que a Bíblia diz lá em João, aqui mesmo em João, no capítulo 12, no versículo 23 e 26. João, capítulo 12, versículo 23 ao 26. Todo mundo achou? Respondeu-lhes Jesus:
é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz mais fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então vamos entender aqui. Você consegue imaginar Jesus no batidão? Hã? Você consegue enxergar Jesus no boteco jogando snook? Eu estou fazendo pergunta corriqueira. Você consegue enxergar Jesus tirando a fotinho com você? Lá. Nada contra a foto, mas na vestimenta. Então, está aqui, ó. Aquele que me segue, amém? Aonde eu estiver, ele vai estar onde? Ele vai estar. O que eu fizer, ele vai querer fazer. É o que está escrito. Está escrito aqui que aquele que quer achar sua vida lá, a vida eterna, vai ter que perder ela aqui, teoricamente, para as coisas do mundo. Agora, o problema é que eu quero andar no mundo e andar com Deus. Aí não dá certo. Irmãos, em nome de Jesus, entenda isso no teu espírito. Se nós não estivéssemos preocupados com a tua vida, eu poderia fazer campanhas aqui, motivacionais, que iriam encher a igreja, irmão. Põe as faixas lá fora, passa um carro de som. Olha, hoje é o trigo que faz milagre. Eu poderia fazer, mas eu não preciso disso e nem quero isso. Eu quero que você entenda que Jesus tem uma obra na tua vida. E que para a obra dele acontecer na tua vida, você tem que seguir a luz. Larga tudo aquilo que é trevas. Pô, às vezes eu já conversei com um filho de crente, com pessoas que têm até ministério na igreja. Não é daqui, para a glória de Deus. Que acha mó baratão o filho dele usar narguile, meu. É o ó do borogodó, irmão. Eu não sei onde a gente vai chegar. Crente, tem cargo na igreja. Ô bispão, então você é um cara quadradão. Que quadradão nada, irmão. Eu vivo a vida e a vida que eu levo no Filho do Homem. Amém? Mas eu, irmão, essas coisas, para mim, eu tenho alegria de servir a Deus. Tem tanta coisa boa, irmão. Tanta coisa linda, maravilhosa para você fazer. Pegar tua família e ir no cinema, né, curtir, comer uma pipoca com a molecada, tirar um baratinho. Pô, irmão, tem tanta coisa boa. Mas o povo quer fazer aquilo que não presta. Daí depois vem todo mundo para a igreja, com aquela acusação, né? Ai, Jesus. Não, irmão, seja liberto. Em nome de Jesus, para seguir o Senhor, é necessário uma vida de consagração. Deus abomina o pecado. Oh, Deus não me ama, Ele te ama. Oh, não te ama, Ele te ama tanto que foi para a cruz por você. Mas o pecado Ele rejeita, o pecado Ele abomina. Quem anda em pecado não tem aliança com Deus. Não é o bispo que diz, é a Bíblia. A Bíblia fala que aquele que ama o mundo, Deus não está nele. Quem é amigo do mundo, está escrito assim, ó, lá em 1 de João. Quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Mas o povo quer pregar isso aí fora? Não quer pregar, porque isso não enche igreja. Pelo contrário, isso esvazia a igreja. Esvazia a igreja, mas enche o céu. Amém? E é para isso que nós fomos chamados. Nós somos chamados para pregar o evangelho que cura. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Segunda coisa que eu vejo aqui o Senhor ensinando os seus discípulos. Então, Ele ensina primeiro que tem que se consagrar, senão. Segundo, Jesus, Ele ensina para os seus discípulos a questão da humildade. Amém? É muita gente na igreja cheio dela mesma. É muita gente mudando aquele versículo quando João Batista falou que eu diminua e que o Senhor cresça. Estão mudando na igreja. Na igreja é assim, que eu cresça e que Jesus diminua. Está assim hoje. Então, meu irmão, apaga isso do teu vocabulário. O Senhor tem que ser grande na tua vida. Ele tem que ser a tua fortaleza. E aquele que é humilde, ele vai provar da fidelidade de Deus. Temos que descer um pouquinho do salto e saber quem é Deus. Hoje virou moda e os pastores tudo de segurança e não sei o que, e carro forte. E, irmão, misericórdia, Jesus andou no meio do povo. Jesus cheirava ovelha. Nós precisamos cheirar ovelha. Amém? Vamos ler aí, por gentileza,
pouquinho para frente, João capítulo 13, versículo 4. João 13, versículo 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-a com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Amém? Jesus dá uma lição para os discípulos de humildade. Amém? Isso aqui, meu irmão, é totalmente contrário daquilo que a gente vê hoje. Amém? Hoje é uma briga por poder. Hoje as pessoas querem estar lá em cima. E o Senhor nos ensina que Ele era o Senhor, o Filho de Deus. E Ele pega a água, Ele pega a toalha e Ele lava os pés dos discípulos. Numa atitude tremenda de humildade. É isso que a igreja precisa. Entender que só há um Deus dentro da igreja. E esse Deus é o Todo-Poderoso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então aprenda a ser humilde. Amém? Uma terceira coisa que Jesus ensina, consagração, humildade. E agora Jesus ensina algo que nós precisamos aprender, que é a participação. Amém? Jesus participava do sofrimento das pessoas. Jesus estava próximo. Quando a gente chama você para ir para uma célula, porque eu não creio nessa igreja, irmão, que só se apresenta de domingo, que ninguém conhece ninguém, que é todo mundo buscando o seu interesse próprio. A igreja contemporânea, a igreja no Brasil, ela é assim hoje. As maiores igrejas do Brasil hoje, que comportam 7, 5, 8, 9 mil pessoas dentro de um culto, pergunta para essas 8 mil pessoas se eles conhecem um ao outro. Ninguém conhece ninguém. Isso não é igreja. Igreja tem o mesmo propósito. Igreja tem uma sinergia. Todo mundo luta para um lado só. Isso é igreja, querido. Os 12 que andavam com Jesus eram uma igreja. A igreja primitiva, está escrito lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, fala o quê? Que eles tinham tudo em comum. Amém? Não é interesse próprio, não. A igreja de hoje é cada um buscando o seu próprio interesse, o seu próprio ego. Amém? Jesus não. Jesus participava do sofrimento das pessoas. Jesus estava, ele interagia com as pessoas. Amém? Vamos ler lá em Mateus capítulo 9, versículo 36. Mateus capítulo 9. Versículo 36. Olha aí, ó. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Amém? Jesus se compadecia do povo, porque ele amava. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo isso? Sabe, às vezes, querido, eu vejo dentro da igreja, até dentro da igreja, irmão, se a gente lutasse pelas vidas, para que as vidas ficassem bem, mas a gente luta muitas vezes para que a gente fique bem. Está totalmente errado. Jesus não olhava para ele. Jesus olhava e se compadecia, porque ele discernia no coração das pessoas que havia aflição, que havia doença, que havia solidão. E ele ia lá e trazia uma palavra de amor, uma palavra de consolo, uma palavra de edificação. Amém? O fato de você ir para uma célula quer dizer que você se preocupa com vidas. Você líder que tem uma célula, esse tem que ser o sentimento. Amém? E não importa quem esteja. Eu estava falando hoje com um líder de célula e ele me falou algo que eu achei maravilhoso. É uma verdade. Ele falou que ontem ele estava lá na célula dele esperando o povo chegar. Aí chegou um, chegou o outro, aquela coisinha bem lenta. Ele falou, isso. Mas ele já estava no coração. Ele falou assim, se o povo não vir, eu vou descer lá embaixo. E vou sair nos botecos. E vou pegar meia dúzia de drogado, vou trazer para minha casa e vou fazer a célula. Amém? E é uma verdade, porque Jesus ensina isso. Amém? O Senhor tem aquela parábola do grande banquete, que ele chamou quem era, quem deveria estar, e quem deveria estar não veio. E o que ele fez? Ele saiu pelas ruas, pegando aqueles que necessitavam. E esse tem que ser o nosso sentimento, irmão. Muitos não dão valor porque tem fácil, né? Aqui no Brasil, principalmente, o povo não valoriza muito, porque em qualquer esquina tem uma igreja. Agora, vai lá nos países muçulmanos, vai lá na China, que tem que se esconder em caverna para pregar o evangelho. E se eles pegarem, eles matam. Amém? E mata com morte dolorosa. A gente não valoriza porque a gente tem fácil. E a gente precisa começar a valorizar, querido. A gente precisa ter comprometimento com a obra. Amém? Glória a Deus. Às vezes eu ouço pelos bastidores aí, ai, tá pesado, ai, eu estou muito na igreja. Eu fico imaginando como é que uma pessoa dessa vai morar no céu, irmão. Se está na igreja para ele, o cara fica mal. Eu nunca vi isso, irmão. Olha que ponto nós chegamos. Ficar na igreja para o crente, ele fica mal. Aí eu nem vou falar, porque aí eu falo, eu sou ignorante. Aí eu
irmão, não dá para entender, querido. Está tudo virado. Aliás, hoje eu vi um vídeo, né? Eu estou brincando aqui que o rabo não pode abanar o cachorro. Mas hoje eu vi um vídeo que estava lá um gatão fortão, e veio um rato. Aí eu estou pensando no vídeo que o gato vai para cima do rato. O rato vai para cima do gato, morde o gato foge e o rato atrás dele. Está tudo virado, irmão, estou dizendo para você. E hoje está assim, hoje na igreja o povo não quer mais cuidar, o povo não quer vir mais para a igreja, querido, em nome de Jesus. Assim como na época de Elias, teve joelhos, foram 7.000 que não se dobraram a Baal. Nós não vamos nos dobrar a essa malignidade que tem consumido a terra, não. O Senhor está separando uma Filadélfia para Ele, para adorá-lo, para buscá-lo, e eu quero estar nesse propósito, querido, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que um dia na presença de Deus é melhor do que 1000 fora. Então gasta o teu tempo na presença de Deus com alegria, amém, com fervor, com disposição. Faça a obra de Deus com alegria e o Senhor vai te abençoar e vai te suprir. Oh glória! Ai, não tenho tempo para minha família. Mas quando o miserável enchia o caneco de cachaça, ficava o dia inteiro no boteco, e aí ele não tinha tempo para a família e não falava nada. Agora ele aceitou Jesus, fica meia horinha na igreja, e estamos gastando muito tempo na igreja. Ô meu filho, vai se converter. Eu estou falando com conhecimento de causa. É igual os meninos quando vai para casa de recuperação, aí fica lá pro pastor: ai, estou com saudade da minha família. O abençoado ficava internado 10 dias, 20 dias na pedra, amém, que não via ninguém, nem comeu, o abençoado comia, e não sentia saudade de ninguém. Quando a mãe passava perto: sai daqui, velho, sai daqui. E agora quando está na casa de recuperação: ai, que saudade da minha mãe. Ela chama até de mamãe. Ô irmão, vamos ser libertos. Vamos gastar o nosso tempo com o Senhor, meu irmão. Estar na presença de Deus não tem nada melhor, querido. É na presença de Deus que Deus estabelece a minha vitória. É na presença de Deus que Deus estabelece a minha bênção. É na presença de Deus que o Senhor abençoa a minha casa e a minha família. Amém? Gasta o teu tempo na presença do Senhor e Ele vai te suprir em todas as suas necessidades, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Uma outra coisa que eu vejo em Jesus que nós precisamos ter, além da consagração, da humildade e da participação, Jesus, Ele trabalhava. Amém? A gente precisa trabalhar para o reino. Tudo para Jesus é pesado. Nossa, perdi o meu domingo porque eu vim aqui 2 horas fazer algo para Deus. É o que eu escuto às vezes. Nossa, o bispo quer que tem que vir sábado aqui. Misericórdia, querido. Sem trabalho a gente não chega a lugar nenhum. Amém? Você vê às vezes igrejas em célula aí que tem, né, como a própria igreja do Weber lá, amém? Que tem milhares e milhares, eu acho que só célula tem mais de 5.000 células. Mas o povo trabalha. Tinha um pastor aqui, que era o pastor Gumer aqui em Alphaville, em Barueri, melhor dizendo. E ontem eu estava conversando com uma pessoa, estava falando de um pastor que está lá. Eu falei: mas cadê o Gumer? O Gumer já está fora do país fazendo a obra de Deus. Então a gente acha que vida cai do céu. Não cai não, é trabalho. Jesus trabalhava para ganhar as vidas, amém? E a igreja de Cristo precisa trabalhar. Aí fica um monte de gente reclamando que faz isso, que faz aquilo. Irmão, a gente precisa trabalhar. Se a gente não trabalhar, grande é a seara e poucos, vou traduzir, grande é o trabalho e poucos são os trabalhadores. A gente precisa pôr a mão no arado para Deus estabelecer o reino dele aqui na terra. Amém? Deixa eu ler aqui um versículo para você. João capítulo 3, versículo 2. Volta um pouquinho. João 3, versículo 2. Diz assim, ó: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Agora vamos ler o capítulo 2, versículo 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Versículo 6. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3
metretas. Amém? Duas histórias diferentes. A primeira, no capítulo 3 de João, Jesus falando com Nicodemos. E ali Jesus está falando de coisas espirituais, e Nicodemos não está entendendo, porque embora Nicodemos fosse um mestre judaico, ele não entendia as coisas espirituais. Quantas pessoas que estão na igreja e tudo é pesado, sabe por quê? Porque o que é nascido da carne é carne, irmão. O que é nascido do espírito é espírito. Sabe o que você precisa? É nascer de novo. Irmão, quando eu ando com o Senhor, quando eu já nasci de novo, eu tenho prazer nas coisas de Deus. Prazer, irmão. Irmão, eu não tenho prazer nas coisas do mundo. Sabadão, o meu prazer não é estar num boteco tomando cerveja, fazendo isso aqui. Não, o meu prazer é estar na casa de Deus. Isso aqui me traz um bem-estar. Às vezes a pastora até brinca comigo e fala: meu Deus do céu, mas você só quer ficar dentro da igreja. Eu falei: mas porque eu amo. Porque eu sei de onde Deus me resgatou, de onde Deus me tirou. Então às vezes, eu estou cansado, eu estou isso, eu estou aquilo. Irmão, começa a buscar em Deus. Começa a orar, começa a jejuar, começa a buscar. Mais para frente Jesus falou o que para Nicodemos? Aquele que nasce do Espírito é igual o vento. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá. Eu estou no mover de Deus. Esse é o mover que tem que estar sobre a tua vida. Amém? E lá em João 2, aconteceu um problema, acabou o vinho. Jesus ia fazer um milagre? Ia. Mas ele não fez o milagre assim, ó, perlim-pim-pim. Amém? Ele falou o que para os discípulos que estavam lá? Vai lá e enche as talhas. Amém? Nós precisamos entender. Deus, ele está com a mão liberada para fazer o milagre. Mas é necessário pessoas que vá e enche as talhas. É necessário pessoas que vão e preguem, anunciem, cuidem, visitem. Amém? O Senhor vai fazer o milagre? Vai. Mas Ele vai fazer o milagre se nós trabalharmos para o reino. Amém? Deus quer que você trabalhe para o reino, querido. Se cada um fizer um pouquinho, é um que evangeliza, outro que prega, outro que cuida, é outro que zela, com certeza Deus, ele vai abençoar e você vai ter uma vida tremenda na luz de Cristo e não nas trevas. Amém? Agora eu preciso trabalhar. Quem trabalha para o reino, meu irmão, Deus opera, Deus faz a obra. Amém? Em nome de Jesus. Às vezes a irmã gasta tempo aqui na casa de Deus. O marido nem convertido está lá na casa dela, mas Deus está trabalhando em favor do teu marido. Sabe por quê? Porque você está trabalhando aqui para ele. Amém? Quantas pessoas, não foi uma nem duas, quantas pessoas eu vi na igreja desempregada, e às vezes vinha na igreja ajudar, não estava nem procurando emprego, às vezes se disponibilizava, ficava 3, 4 dias aqui na igreja ajudando. Daqui a pouco ela vinha trazer o testemunho: bispo, eu não sei como, ligaram em casa, eu fiz uma ficha não sei que dia, não sei que tempo, e mandaram me chamar, e eu fui lá ver, e já está tudo certo, vou começar a trabalhar. Quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas. Aprenda a confiar em Deus e você não vai ser frustrado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Jesus também, ele amava as pessoas, e nós precisamos aprender a amar. Amém? Lá em Lucas 19, quando Jesus estava passando pelo vilarejo, que estava lá Zaqueu. Zaqueu era um publicano mal visto pelo judeu, mas o Senhor o amou. E a Bíblia fala que o amor, ele encobre uma multidão de pecados. Não importa como você entrou aqui, se você tiver no teu coração o desejo e a vontade de caminhar com o Senhor, você pode ser o que for, o Senhor vai te amar e Ele vai te levantar em nome de Jesus. Porque Ele levantou Zaqueu. Quando Jesus entrou para comer com Zaqueu, todo mundo ficou murmurando: como é que ele pode entrar na casa de um pecador? Mas Jesus, ele veio para os doentes, não para os sãos. Então se você deseja, não importa o teu passado, porque quando eu vim para a igreja, o meu passado era sujo, querido, mas o Senhor me amou, e o que importa é isso. Amém? Ele me amou. O Senhor, ele é tremendo. Hoje eu estava lá no Face, eu estava vendo lá o Babão, ele ia passar por um programa lá da TV Guarulhos, me passou um filme na cabeça, né? Quantas vezes eu e o Babão usando droga, gente fazendo um monte de coisa errada, né? Cheirando cocaína junto, e ali eu vendo o Babão, e também fazendo uma leitura da minha vida, do que Deus fez. Eu só posso levantar minha mão e declarar que Deus é fiel, querido. Basta você querer, basta você desejar, porque Deus é poderoso para fazer e te colocar em honra. Quantas vezes, mesmo depois de convertido, eu via gente menosprezando o Babão e falando: ei, não sabe nem falar, e o Babão, e Deus tem levado o Babão participou da liga da TV Bandeirantes, né? O Babão agora está participando lá da TV Guarulhos. Eu estou vendo Deus colocar o Babão em condição de honra. Eu cansei de ver, pastor Luiz, pessoas da própria igreja
tirando uma com a cara do babão. Isso é um Zé Mané, isso é um ninguém. Mas Deus, Ele é expert em levantar os ninguém. Amém? Por isso, querido, eu não sei o que você tem passado, mas Deus tem honra para a tua vida. Anda na luz e o Senhor vai honrar a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sexta coisa que eu aprendo com Jesus: quem anda na luz pode até sofrer, mas Jesus, em nome dele, em nome do reino dele, ele vai te entregar uma condição de vitória. Amém? Porque Jesus passou por tudo isso, ele sofreu, mas eu fico imaginando lá no terceiro dia, ele entrando no inferno e falando para Satanás: abre as patas, porque eu vou tomar a chave da vida, em nome de Jesus. Amém? Não importa, está sofrendo, está difícil, mas a tua vitória está chegando. É questão de dias, é questão de meses, é questão de momentos. Ela vai chegar e ninguém vai impedir a tua vitória, porque agindo Deus, quem impedirá? Deus vai manifestar a fidelidade dele sobre a tua vida. E para finalizar, em sétimo lugar, amém? Quem anda com Jesus, quem olha para Jesus, anda como Jesus na persistência. Mesmo em meia luta, Jesus foi persistente. Tem muita gente que está querendo entregar a toalha. Ai, mas a minha família, o meu casamento, o meu marido. Quando Deus resgatou a minha casa, o meu casamento já estava falido, já estava tudo destruído. Amém? Uma assolação total. Quando o diabo foi levantar para cantar o hino da vitória, o Senhor foi lá e resgatou a minha casa por completo. É assim que Ele vai fazer na tua vida, na tua casa. Ainda que você olhe e diga: não há mais jeito, o meu Deus diz: há jeito sim, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é a tua fortaleza, Ele é a tua casa forte, Ele é o teu redentor, querido. Ah, mas eu não tenho mais forças. Não tem problema, não é mais na tua força, é na força do leão da tribo de Judá. E Ele vai fazer, porque Ele é o Senhor e a palavra dele não volta vazia. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Eu tenho convicção disso, em nome de Jesus. Amém? Jesus foi persistente. Jesus, Ele creu, e pela sua persistência, eu e você estamos aqui hoje para declarar que Ele é vivo, real e poderoso. Amém? Nós somos, amém, a testemunha de que Deus é bom, de que Deus é vivo e poderoso. Amém? Nós somos aqueles que temos como pedra a palavra de Deus escrita nos nossos corações. Aonde quer que você for, essa palavra está dentro de você, essa verdade está dentro de você. E as pessoas que olharem para você, elas verão o testemunho do Todo-Poderoso na tua vida. Por isso, não pare, não desista, persista, porque o que te prometeu, Ele é fiel e justo para entregar nas tuas mãos a tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Feche teus olhos. Ele é a luz. Ele é a luz. E quem anda nele anda em consagração, em humildade, é participativo, ou seja, tem comprometimento, trabalha, tem amor, sofre pela obra e também é persistente. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem bênção para a tua família, Deus tem bênção para a tua vida, Deus tem bênção para a tua casa, querido. Oh, eu creio nisso. Vamos nos colocar em pé. Louvado seja o nome do Senhor.